Olá, meus irmãos. Estamos começando mais um Podclave, o podcast do Supremo Conclave do Brasil. E hoje, para o bate-papo, o nosso grande regente, o sereníssimo irmão Juliano Coelho Braga. Seja bem-vindo em sua própria casa, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. É uma satisfação, é um prazer enorme estar aqui com você e com aqueles que vão nos ouvir e ver depois, através da gravação. Legal. Meu irmão, toda entrevista, todo bate-papo, a gente sempre quer saber quem é aquele irmão. De onde veio, como foi a família, como é toda a sua infância até o dia de hoje. Como é o Juliano Coelho Braga? Bom, Juliano Coelho Braga nasceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de novembro de 1982. Tenho 41 anos de idade. Uma família de classe média, né? Meus pais sempre com muito sacrifício me criaram. Enfim, desde trabalho com minha mãe desde os 10 anos de idade. Depois, aos 15 anos, assinei carteira e fui trabalhar. Então, desde então, minha vida sempre foi trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Meus pais se separaram também muito cedo, então, desde novo, fui a remo de família. Né? Minha mãe maravilhosa, minha família maravilhosa, mas eu sempre me dividi entre a família e a responsabilidade. Não tive muito tempo de ter aquela infância como os demais. Mas eu, em momento nenhum, me arrependo disso. Tenho muito orgulho da minha mãe, tenho muito orgulho da minha família, tenho muito orgulho do que eu me tornei, do que eu ainda tenho muito a conquistar. Então, minha vida sempre foi muito trabalho, a maçonaria e a religião sempre muito presentes na minha vida. Eu sou um homem muito religioso e sempre trabalhei e acabava não tendo tempo nem para formação. Né? Esse é um dado interessante, que a minha frustração era sempre no Demolei, dava palestra, falava sobre liderança, a importância de você trilhar caminhos, e eu mesmo não tinha uma formação. E quando eu pensei, não, vou fazer administração, começa a família, mas não tem tempo, tem que trabalhar, a administração não vai levar em nada, coisa e tal. Eu vou fazer psicologia, não faz psicologia, que coisa de maluco, não faz. Então nunca tive esse apoio, que eu acredito que se eles na mentalidade deles, talvez se eu parasse para me dedicar muito, abriria mão de outras coisas, enfim. Mas depois de certo tempo, já com a minha família, eu tive a oportunidade de me inscrever na faculdade, já estava no meu segundo casamento, e concretizei esse sonho, né, que foi a faculdade de psicologia. Então, sou formado em psicologia, tenho pós-graduações nessa área, tenho mestrado na área de educação, constitui uma família maravilhosa, minha esposa, tenho 3 filhos, né? Um filho do coração, que é o Luiz Felipe, tem 17 anos, a Laura, que é meu primeiro amor, minha filha, 12 anos, e a Eduarda, que faz 10 anos esse ano também. Então esse é um pouquinho do Juliano. Alguma passagem da infância que ficou marcado, seja boa ou ruim, que ainda vem em mente quando lembra desse período de infância? Cara, olha, depois como psicólogo a gente acaba tendo que fazer terapia, né, e você descobre bastante coisa, né, a gente faz análise. E uma figura muito importante na minha vida foi meu avô, né, meu avô paterno, porque era aquele homem, era o maçom, né, daí que veio a minha tradição maçônica, vem desse meu avô, que era um homem muito inteligente, muito culto, então ele era a referência ele era o patriarca da família. E eu criança, uma vez na casa dele, minha mãe conversando com ele, e eu brincando com as outras crianças, mas criança é aquilo, né? Um ouvido lá e outro aqui. E a minha mãe falava que estava muito preocupada com meu irmão, que eu tenho um irmão 3 anos mais novo do que eu. Que o Juliano é o primeiro da turma, o Juliano é representante de turma, o Juliano se destaca onde vai, o Juliano é estudioso, e o Luiz Cláudio não dá para coisas boas. O Luiz Cláudio já foi expulso do colégio, o Luiz Cláudio é bagunceiro. E meu avô falou assim, Cláudia, não seja tão carrasca com um e também não elogie tanto o outro. Porque você não sabe o desenrolar da vida, e amanhã o Juliano pode ser um frustrado e o Luiz Cláudio pode ser um homem que desbanque ele e se torne muito melhor. Hoje eu entendo o que meu avô estava dizendo, mas naquela época, aquela criança ali com 7, 8 anos, que via aquele homem, né, com aquela imagem
aquele meu mundo caiu. E aí eu descobri na psicologia essa coisa de você querer dar o seu melhor, ser intenso, porque eu sou intenso em tudo que eu faço, né? Eu busco a perfeição, me cobro muito. Então, no colégio, eu era o representante de turma, fui para a igreja, eu era o coroinha, no terreiro, hoje eu sou o pai de santo, no conclave não é uma coisa, é natural pelo trabalho que eu desenvolvo, não que a minha finalidade seja de ser líder, mas eu acredito que essa coisa venha daí dessa passagem da infância. E aí, assim, minha infância foi isso, sendo o suporte familiar, né, para minha mãe, mas também tive momentos muito bons, porque assim, a religião sempre foi muito importante para mim, como eu já disse, e aí eu tive essa escola maravilhosa, minhas avós, que tinham terreiro, então aqueles espaços da religião sempre foram muito importantes para mim, que me ensinaram muitos valores, além dos valores que a minha mãe já incutia da gente, né? Naquela época era uma mulher tendo que cuidar de 2 homens, então a forma da educação era bem severa. E ali no terreiro me passou todos os outros valores que a família um dia poderia ter deixado em aberto. Então, assim, a religião, desde pequeno, eu sempre fui muito religioso. E quando até fui fazer a psicologia, acabei indo para esse lado da psicologia que olha mais a alma, né, que enxerga mais a alma, que é a psicologia analítica, através de Jung. Então, é isso. Ainda, né? Ainda nesse ponto familiar, você disse seus pais se separaram cedo e você era o homem mais velho. Isso trouxe uma responsabilidade muito cedo a você e não tendo esse pai próximo, como viu essa figura paterna ausente, aonde se abraçava, como enxergou em chegar no Juliano que é hoje, como homem? Então, olha, aí você vai além já. É bem complicado, né? Assim, embora a gente fale assim, não fez falta, porque minha mãe foi tudo e como ainda é hoje na minha vida. E eu tento ser esse pai que eu não tive para minhas filhas. E embora a mãe faça e abraça da melhor forma possível, sempre falta, né? Sempre falta. Eu lembro uma vez de uma cerimônia no capítulo Amor e União, em Mesquita. Na época, o Rafael Cota era o mestre conselheiro estadual, e a gente fez uma homenagem lá, era Dia dos Pais, e aí levantou todo mundo para homenagear o tio Cota, todo mundo abraçando, e aquela coisa toda. Cara, do nada me deu um negócio, eu saí do templo, fui lá pro banho, mas rapaz, como eu chorei. E ali eu não tinha noção, porque a vida não me deu essa oportunidade. Na verdade, também não me cobrou, mas eu ocupei um local que estava vago. Né? Quando eu via minha mãe destroçada em determinados momentos, eu não podia ser fraco. Eu tinha que estar ali do lado dela. Então, aquela figura do pai, que sempre foi uma interrogação, nunca conscientemente me fez essa falta toda. Naquele momento ali vi, sim, aquela figura, aquela coisa. E isso é muito... E detalhe, um irmão, Marcos Desemone, na época ele viu que eu saí do templo, me abraçou, ele tinha um caso parecido, e nós dois, olha só, se chega hoje no banheiro, 2 caras se abraçando lá, e a gente chorando, e era por causa disso, ele falou. Então, assim, não sei, falta não fez, não. Nós tivemos tudo. Mas eu acredito no inconsciente de alguma forma, né? Principalmente que esse pai não era um pai ausente. Era um pai que estava sempre presente, mas de uma péssima forma. Se é um pai que tivesse sumido, alguma coisa, não, mas estava sempre... Eu sempre me defendi de alguma forma. Mas meu irmão sofreu muito, minha mãe sofria muito. Enfim, é uma situação um pouco complicada, mas a gente não é feito só de vitórias, né? A gente tem as nossas marcas, e as nossas marcas não são quem nós somos. Elas contam histórias da nossa vida. E o irmão usa isso para melhorar, como falou, para ser um pai melhor, um marido melhor e um maçom melhor sem também, dúvida, né? E ainda pior, como um religioso, ainda busquei ser um filho melhor para esse pai, que infelizmente também não soube aproveitar essas oportunidades, e aí tem um momento que você desista, né? Porque a gente faz a nossa parte e cabe ao outro, né? A gente não consegue mudar ninguém, né? Jaqueira não nasce banana, né? Então, pau que nasce torto, a cinza é torta. Então, infelizmente. Mas tenho a minha consciência tranquila. Como eu disse, as dificuldades sendo bem vividas, bem resolvidas, elas servem de degraus para você subir. Eu acredito que tenha sido isso. O jovem Juliano descobre a ordem Demolei.
Como isso, onde veio o convite, como se passou esse início dentro da ordem? Então, trabalhando, né? Meu avô era do Grande Oriente Independente do Rio de Janeiro, que hoje é o GORD, né, filiado à Comab. E lá na sede deles tinha uma cantina. Então a gente já trabalhava, minha mãe sempre foi ambulante, vendia churrasquinho, essa coisa toda, e apareceu essa oportunidade de tomar conta da cantina lá da maçonaria. E aí nós fomos para lá trabalhar. Minha mãe ficava trabalhando fora e eu, com alguns outros colaboradores, trabalhávamos lá. Ali que eu fui descobrir, meu avô que já era maçom desde 1980, né, que nem a família sabia direito que meu avô era maçom. Né? Sabia que ele saía às segundas-feiras para um lugar, botava terno preto, mas ninguém sabia direito o que era. Então nós fomos morar dentro da maçonaria. E logo em seguida tive esse convite para iniciar na Ordem Demolei. Eu tinha 13 anos de idade. Quem me iniciou foi, na época, era o Leônidas e o Vinícius, né? Eram dois filhos de um maçom chamado Campos, que era da loja Pedro Bianco. E aí me levaram, eu morava em Olaria, me levaram para o capítulo Rio de Janeiro, número 1 da Ordem Demolei, que era na Praça Seca. E daí então foi uma paixão, né? Porque eu já achava bonito ser maçom, né? Então eu falei, aqui é a oportunidade de eu ser maçom criança. E aí tem uma coisa engraçada disso. Na minha época, o capítulo era lotado. Então você, para ocupar um cargo, para você botar uma capa, só depois que você fosse grau Demolei, né? Demora aí uns 3, 4 meses, mas mesmo assim tinha que estar no cargo. E tinha muita gente ali. Eu iniciei numa turma de 14, eu era o mais novo com 13 anos de idade. Eu falei, eu tenho que botar essa capa, eu tenho que botar essa capa. Na segunda ou terceira reunião começou lá uma discussão. Eu quero falar essas coisas aqui, que eu acho que é uma coisa legal de ficar gravada. Claro, né? com certeza. E aí começou aquela discussão de fazer novas capas para o capítulo. Eu falei, minha deixa, levantei, mas conselheiro, lá na minha rua tem uma costureira, eu posso levar uma capa dessa para poder fazer orçamento? Ah, pode, assina aqui, assinei um documento. Meu irmão, cheguei em casa, eu botei aquela capa com 13 anos, eu corria tudo. Né? Porque com 13 anos na época não é o 13 anos de hoje. Né? Então eu queria ser o D'Artagnan, eu ficava rodando com aquela capa em casa e nem sabia quem era costureiro. Depois, mas aquilo foi uma alegria, aquilo também me marcou de uma forma tão maravilhosa. E assim, foi muito saudável a Ordem Demolei para mim, um capítulo maravilhoso, dentro do Supremo Conselho do Rito Escocês. Então convivi com grandes personalidades da maçonaria, grandes momentos da maçonaria, grandes lideranças juvenis da Ordem Demolei. Então ali eu pude desenvolver, pude amadurecer. Por eu ser o mais novo dessa turma, todos aqueles que na minha turma tinha a Demolei que iniciou com 20 anos. Então meu capítulo me abraçou, então eu era o chaveirinho ali, o mascotinho da turma. Eu saía porque já era independente, né? Porque eu já trabalhava desde sempre. Então, naquela época não se tinha telefone, celular, então, né, só milionário que tinha. Então, eu saía de casa para ir para a reunião do capítulo, que era sábado, já na sexta-feira, porque eu ia para casa de um Demolei, aí a gente acordava no sábado, naquela época o capítulo tinha baile, Betel tinha baile, então a gente já saía da reunião do capítulo, já ia para algum desses bailes, no domingo era churrasco na casa. E a minha mãe ficou muito satisfeita por ver também as boas companhias que eu consegui na época. Então, aí foi que eu cheguei na Ordem Demolei com 17 anos me tornei mestre conselheiro do capítulo Rio de Janeiro. Tomei posse dia 10 de janeiro do ano de 2000. Né? E foi isso. Depois continuei me dedicando ali ao capítulo. Na época não tinha o cargo de mestre conselheiro estadual, tinham acabado com isso. Cheguei a ser eleito a mestre conselheiro regional. E com 20 anos já vendo que não tinha mais o que somar com a Demolei, aí fui buscar outros caminhos na maçonaria. O irmão passou como Demolei num racha que teve dentro da Ordem Demolei lá, né? RFB e SCOB, não é isso? RFB e SCODB. SCODB. E como foi presenciar isso, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que é onde foi um dos berços da Ordem Demolei no Brasil? Olha, é difícil, né? É difícil a gente briga pelo que a gente tem paixão, e eu sou apaixonado pela Ordem Demolei. E você não tem como admirar nada, você não tem como ter amor a nada se você não tem admiração. Então você tem amor à Ordem Demolei, você tem amor àquelas pessoas, aqueles maçons que eu te falo aqui os nomes de cada um deles,
te conta histórias de cada um deles. E passar aquilo foi muito complicado, foi muito triste. Que eu prefiro não entrar em detalhes, porque alguns detalhes a gente fala com amor e com sentimentos de quem vivenciou. Hoje, quando eu viajo no Brasil, chego lá no Piauí, alguém fala assim, ah, não, foi desse jeito. Eu falei, meu irmão, eu estava lá no quintal, né? Uma coisa é você saber de uma coisa dentro de casa, outra coisa é você assistir o jornal e alguém te contar uma história. Então, assim, foi um misto de tristeza com decepção, porque eu, quando iniciei na Ordem Demolei, por ser ali no capítulo Rio de Janeiro, quem foi na minha iniciação foi o tio Alberto Mansur. Com 13 anos de idade, eu olhei aquela figura e falei assim, mãe, minha mãe conta isso até hoje, e na minha posse de mestre conselheiro também, ele estava, botou o meu colar no pescoço, mas com 13 anos eu falei assim, mãe, quando aquele tio morrer, o Brasil vai parar. Porque aquele tio é isso, é aquilo, é tal, sabe? Então aquela idealização que você vê, e aí às vezes você vê o seu ídolo, né, se esvai, mas são outros assuntos que eu não quero. Só tive muita tristeza, mas hoje também tenho a felicidade de ver que a liderança que está aí, que a boa vontade, que a verdade, e também essa semente que foram plantadas por esses mesmos homens, deu tão certo que hoje no Brasil nós temos a maior Ordem Demolei do mundo. Se juntar toda a Ordem Demolei dos demais países, não dá o tamanho da Ordem Demolei brasileira. Então, ao mesmo tempo que eu vivi esses dissabores, principalmente por fazer parte do capítulo Rio de Janeiro na época, mas hoje eu continuo tendo essa alegria, né? Foi só uma fase, foi uma vírgula, não foi um ponto final. E qual a importância que o irmão acha da Ordem Demolei para o jovem, tanto para os brasileiros que aqui irão nos ver, como para a sua vida? O quanto você pode falar sobre a Ordem? A Ordem Demolei tem importância em qualquer aspecto, em qualquer nível de formação, em qualquer nível de educação, qualquer nível familiar. O que eu quero dizer? A Ordem Demolei completa com uma grande sabedoria, uma grande força espiritual, moral, de valores, de sentimento, qualquer um. Então, aquele jovem que tem a melhor família e a melhor educação, ele vai entrar na Ordem Demolei, ele vai ser ainda muito melhor. Aquele que não tem nada, ele vai encontrar um berço, ele vai encontrar um abraço, ele vai encontrar tudo. Aquele que não sabe o que vai ter amanhã, na Ordem Demolei ele vai ver lideranças. Porque ali, no mínimo, se não tiver pessoas melhores do que ele, vai ter pessoas iguais a ele. Então é o local que você vai se espelhar em outros jovens, que nós somos seres humanos, estamos sempre nos espelhando. É um local que você pode exercitar seu pensamento, você pode levantar e falar. Muitas das vezes na sua família você não é ouvido. E na Ordem Demolei, se você pedir a palavra, todo mundo, por mais que você fale certo, errado, no máximo vão rir de você, mas de uma forma amistosa, vão te abraçar. Na Ordem Demolei, eu com 15 anos fui trabalhar no escritório de direito. E eu ia para a reunião de condomínio porque eu sabia fazer ata de condomínio, que eu aprendi na reunião da Ordem Demolei, com 15 anos. Eu presidia a reunião de condomínio. Né? Por quê? Já tinha aquela coisa da liderança da Ordem Demolei. Então, dentro da Ordem Demolei, você vai ter isso tudo. Você vai ter amizade, você vai ter todas as outras oportunidades que talvez a vida não tenha te dado. Então, por isso que eu acho assim, fantástica a Ordem Demolei. Toda vez que eu estou no meio dos Demoleis, eu me vejo com 13 anos de idade. Eu não consigo ir numa reunião, eu vejo que eu estou ficando velho, que eu não consigo ir numa reunião da Ordem Demolei e não chorar. Quando começa aquele ritual e eu começo a falar junto, porque não adianta, eu decorei, se você mandar eu fazer a cerimônia das luzes agora, das flores aqui, eu vou fazer para você, se você mandar abrir e encerrar um capítulo. E aí eu vejo aquilo, eu vejo aqueles jovens como eu iniciei na turma de 14, você imagina, né? Aquela janelinha, baixinho, gordinho, aí tinha um altão 20 anos, escolher alguém para falar em nome da turma. Bota quem? O baixinho, que não sabia dar uma boa noite, né? Aí todo mundo me olhando, tio Mansur, o templo lotado, eu, bom, bem, obrigado. Aí todo mundo riu, aquela coisa, e hoje você tem que mandar calar a boca, senão eu estou falando 40 minutos, e isso foi na Ordem Demolei. Né? Então, assim, eu amo a minha família, amo a minha religião, mas a Ordem Demolei foi muito importante para mim e que continua sendo.
A Ordem Demolei e o Rito Brasileiro, como que elas se encontram? Olha, na verdade não é a Ordem Demolei que encontra o Rito Brasileiro ou como se encontra, né? Eu sou um Demolei, né? Isso ninguém tira de mim, né? Não tira de mim. Então, aonde eu tiver, eu vou ser um Demolei. Aonde eu tiver. Se eu for grão-mestre, se eu for soberano, se eu for papa, o pai de santo é Demolei. Então, é uma roupa que eu não tiro do meu corpo. Aquela capa que eu fugi lá um dia para botar, ela, graças a Deus, nunca saiu de mim. Então, ela entra desse meu olhar de acreditar na Ordem Demolei e na maçonaria. Hoje eu estou aqui no Rito Brasileiro, cara, mas o Rito Brasileiro é a porta que eu posso hoje favorecer essa juventude. Né? Eu não estou favorecendo a juventude que é demoler, eu estou fazendo a juventude que traz a juventude que precisa desse amparo. Então, através disso, qual é o meu dever como sênior demolei? Ser demolei onde eu estiver. Então, eu sou um regente sênior demolei que quero favorecer a ordem demolei. Não é corporativismo, é acreditar que através disso nós podemos favorecer. Então, o que eu posso fazer? Aonde eu posso atuar? O primeiro passo que nós demos foi através da possibilidade de trazer o sênior demolei, que já é mestre maçom, para vir conhecer. Como? Dando a gratuidade do primeiro grau do rito, da série dos graus superiores. Ou seja, todo sênior maçom, todo sênior demolei, que é um mestre maçom regular, de uma potência regular, ele pode pleitear, através do corpo, da delegacia, a sua iniciação no grau 4, comprovando que é um demolei, um sênior demolei ativo, regular. Né? Aliás, regular. E calma, que novidades virão por aí. Nós estamos trabalhando para isso e em breve, ainda esse ano, vai vir uma grande novidade que vai favorecer todo o Brasil, principalmente os estados, através da Ordem Demolei e do Rito Brasileiro. Vai dar um pau sobre a Ordem Demolei, mas a gente sabe que o irmão conquistou muitas honrarias, né? Esse jeitão de liderança. A gente sabe, o irmão é Legião de Honra, Chevalier. Que mais tanto o irmão tem de honras recebidas na Ordem? Se eu falar que eu não sei, vai parecer brincadeira, né? Eu fui mestre conselheiro com 17 anos. No dia quando eu entreguei o cargo, meu irmão, eu ganhei, minha casa bem humilde, né? Mas eu ganhei tanta placa. Eu tenho um prato até hoje com o Salmo 91 que o Clube de Mães me deu, o Betel me deu placa, a maçonaria me deu placa, o Supremo me deu placa, eu ganhei colar, eu ganhei tanta coisa. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, vamos ter que comprar um negócio. Ela, o que foi? Foi uma estante nova aqui para casa. E eu falava que era meu altar de culto ao ego. Então eu botei na estante de casa, da sala, eu botei aqueles diplomas todos, aquelas placas, o colar pendurado, os pins todos. Então, assim, claro, o que eu quero dizer com isso? Naquela época isso era muito importante. Hoje eu tenho um currículo maçônico, que aí até os secretários aqui me ajudam nisso, por questões históricas. Mas se você perguntar, essas coisas, como você bem disse, foi muito natural. Né? O Chevalier, que é o reconhecimento de um trabalho, ser mestre conselheiro de honra de outros capítulos, títulos de fundador de vários capítulos, fui grande mestre estadual, as honrarias do Supremo Conselho, né? Enfim, várias honrarias na Ordem Demolei, vários títulos que, na verdade, assim, eu não sei te nominar, mas eu lembro das pessoas, eu lembro dos trabalhos. Você vê que eu falo tudo, eu dou data, eu falo o nome do capítulo, porque isso sempre me marcou muito, como me marca. Então, acho que mais do que o nome desses títulos é a história que cada uma conta na minha vida. E a maçonaria? Como foi? Quem te indicou? Quem foi seu padrinho? Como foi sua iniciação? O quanto isso te marcou? A maçonaria eu iniciei por causa do Demolei. Por que eu quero explicar isso? Porque com 20 anos eu já não tinha mais como ajudar a Ordem Demolei, como Demolei. Né? Porque você é aquele que não é nem sênior, porque ainda não fez 21, mas o capítulo muito cheio, então já não tinha mais cargo, não tinha a possibilidade de ser estadual, porque nessa época até voltou a ter estadual, mas eu apoiei o Rafael Cota para ser o mestre conselheiro estadual. Então eu falei assim, vou iniciar na maçonaria, primeiro que eu já gostava, tinha essa questão familiar, mas é a possibilidade de eu entrar para um conselho consultivo, né, e conseguir mais coisas para a ordem.
E aí eu iniciei na maçonaria através do irmão João Alexandre Rangel de Carvalho, que foi um grande nome da Ordem de Molay, um grande nome. Né? Foi mestre conselheiro do capítulo Rio de Janeiro, foi mestre conselheiro e fundador do capítulo Perfeita União. Ele foi o primeiro maçom do Brasil, o primeiro Demolay do Brasil a ser deputado do Supremo Conselho Internacional da Ordem Demolay. Nem Tio Mansur foi, Tio Mansur chegou a ser legionário, mas não chegou a ser deputado, e o João Alexandre foi. Por ele trabalhar no Supremo Conselho do Rito Escocês, todo ano ele ia às reuniões do Demolay Internacional, aquela coisa toda, fez muito pela ordem, fez muito pela maçonaria, e ele me levou para trabalhar no Supremo Conselho do Rito Escocês. Eu fui funcionário do Supremo Conselho do Rito Escocês. Com quantos anos? Quantos anos? Tinha 22 anos. Eu comecei a trabalhar lá em 2004. Né? Eu sou de 82, 22 anos. Eu comecei a trabalhar lá com 22 anos no Supremo Conselho. Trabalhar, né? Sempre frequentei. Uhum. Mas através dele, que na época era o secretário executivo, eu comecei a trabalhar lá no Supremo Conselho. E dali, automaticamente, iniciei na maçonaria. Ele era o venerável. Iniciei numa turma de 7 e acabei não ficando na loja por muito tempo, porque você com 20 anos vem toda aquela, né, como é que eu posso dizer? Energia. Aquela energia de Demolay, de jovem, você quer fazer, você quer construir, você quer, né, superar tudo. E entrei numa loja que tinha muitos irmãos velhos, né, já idosos, antigos, de ordem. 70% da loja era judeu. E aí começam aquelas comparações, e não, esse menino tá demais, porque tu fazia um trabalho, ele tá pegando aqui, não, sendo que ela não tinha internet, né? Enfim. E aí eu não aguentei aquela pressão. E ali eu me afastei um pouco da maçonaria e depois acabei indo para uma outra loja. E aí nessa outra loja eu terminei, fui ser companheiro, fui mestre, e é isso. E foi venerável aí, de que loja? Então, aí isso tudo no Rito Escocês. Quando foi no ano de 2007, eu entrei para o Grande Oriente do Brasil, através do nosso irmão Ney Inocêncio dos Santos, na loja 19 de março, 3.241. E aí começa realmente o meu trabalho direto com o rito brasileiro. Né? E aí eu fui venerável dessa loja, né? Loja 19 de março, no ano de 2009. Fui venerável por 2 mandatos seguidos. E é isso. E desde então começamos esse trabalho no rito brasileiro e na maçonaria. E o rito escocês? Esse período em que passou lá, como foi essa vivência nos graus simbólicos, Conselho? não. Assim, nos graus simbólicos, passei. Né? Agora, nos graus filosóficos, não. Foi maravilhoso. Peguei uma escola maravilhosa. Eu iniciei lá em Jacarepaguá mesmo, na loja de perfeição, no capítulo, no kadosh, no consistório. Trilhei todo esse caminho lá. Fui presidente de loja de perfeição, fui mestre de cerimônia de todos os corpos lá, ajudava naqueles jantares de doenças. Então, assim, dei minha colaboração, né, como obreiro. Como obreiro, dei essa colaboração muito importante lá para o Vale de Jacarepaguá, ao ponto de a gente estudava muito, né, conseguimos tradução do Moral e Dogma, do Albert Pike. Então, eu, como primeiro vigilante, eu fazia questão de dar aquelas instruções, eu tirava cópia daquilo para passar para os irmãos, ornamentávamos o templo. Lá tem uma figura maravilhosa que está lá até hoje, que é o Rui de Obzinski. É um gauchão de 2 metros, já um senhor, ele fala assim, daquele jeito, né? E a gente brigava, porque essa vela é aquilo, mas a gente participava, então, mas brigava assim, né? Uhum. Porque aí ele ficava com o ciúme que eu era mais novo, e ele estava lá desde sempre de botar eu para ser mestre de cerimônia. Eu falei, não, mas você me ajuda, você que vai me ensinar, mas do meu jeito sempre tive muita paciência com os irmãos de mais idade, e aí sim, foi muito importante enquanto obreiro. Tive momentos maravilhosos lá em Jacarepaguá. E como funcionário, foi muito mais, né? Porque tive a oportunidade de conhecer muita gente pelo Brasil, os inspetores litúrgicos, os irmãos, e eu sempre falei, como fala até hoje aqui no Conclave, a gente que trabalha com maçonaria, nós temos um duplo dever, né? No caso, os funcionários, porque são funcionários. E segundo, porque além de funcionários, eles são irmãos.
E por mais que a gente esteja numa empresa, aqui é maçonaria, fraternidade, entender, facilitar, agilizar, prestar o melhor atendimento possível. Se eu não puder ajudar uma pessoa, eu não atrapalho nunca. E hoje eu fico muito feliz de viajar pelo Brasil, reencontrar muita gente que até me conhece que eu não lembro mais. Pô, você me ajudou nisso naquela época, você me ajudou naquilo. Essas viagens fizeram conhecer pessoas fantásticas, nomes maravilhosos. Olha, eu tenho uma gratidão, doutor Luiz Fernando Rodrigues Torres. Primeiro que assim, era um homem de uma cultura, né? Um homem poliglota, um homem letrado, um homem que entendia muito de maçonaria, era um bom administrador, porque também assumiu o rito escocês numa fase complicada e deu um boom naquilo lá. E ele foi muito importante, eu lembro, minha avó faleceu, a mãe da minha mãe, e naquela época eu falei, meu Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer? Né? Não tinha dinheiro, não tinha como. E aí uma funcionária lá comentou com um grande hospitaleiro, o grande hospitaleiro ligou para ele e falou, não, Juliano, vai lá, dê toda a assistência necessária, família, coisa e tal. E chegou o grande hospitaleiro lá na minha casa, ele resolveu aquele trâmite todo, que para mim já era um sofrimento ter perdido minha avó, ver minha mãe fragilizada. E aquilo lá, olha, aquilo... Então, assim, até hoje eu tenho essa gratidão. Tanto é que, infelizmente, quando ele passou, fez a passagem dele para o mundo da verdade, eu fiz questão... Tinha chegado no aeroporto, eu fui até o cemitério para me despedir daquele grande homem, aquele grande nome da maçonaria, que via ele ajudar muita gente também, sabe? E foi, assim, um grande nome do rito escocês, como tem vários outros lá dentro até hoje, né? O nosso comendador, o irmão Jorge Lins, enfim. Eu acho que eu fui privilegiado de ter essa escola, de ter assistido tudo isso, como experiência, como vivência, como saber lidar, como... ter essa diplomacia maçônica de transitar entre os lugares, as pessoas. Então, assim, o rito escocês foi muito importante. E o irmão chegou ao grau 33 com que idade lá no Supremo Conselho? Então, eu cheguei ao grau 33 em setembro de 2012. Então, eu tinha 29 anos. Né? Eu iniciei na maçonaria com 20, e com 29 anos eu cheguei ao grau 33. Sendo que, assim, eu estava nervoso, não queria esperar, porque ia ter investidura só em dezembro. Eu viajei e fui fazer a investidura numa oportunidade em Foz do Iguaçu. Então foi numa viagem, né? Lembro que teve uma costelada lá maravilhosa. Então meu grau 33... Não era ansioso, irmão? Não, continuo não sendo assim. Não tanto quanto você, mas... E lá detalhe, lá primeiro que não tem essa coisa de interstício ser quebrado. Sim. E, principalmente como funcionário, você tinha que acatar até os dias. Então eu tive que cumprir todo aquele tempo mesmo. Então já estava desesperado, né? Mas enfim, valeu a pena. Encerrou-se o ciclo dentro do Supremo Conselho, o irmão saiu do Supremo Conselho, ficou trabalhando por conta própria. Como foi essa passagem até o convite do soberano Ney Inocêncio para fazer parte do rito brasileiro? Esse é até um ponto interessante, porque alguns irmãos, né, a gente às vezes não ouve a história da própria pessoa, escuta dos outros, aí fica, é traidor, traiu o rito escocês, foi lá aprendendo escocês para levar para o brasileiro. Assim, que besteira, né? Como se a gente vivesse a maçonaria dessa forma. Uhum. O que aconteceu foi que em 2013 eu já estava muito cansado, né? Eu já estava muito cansado daquela demanda, já estava com algumas doenças, porque eu sempre fui hipertenso, gastrite e tudo mais, e apareceu uma oportunidade de abrir um restaurante. E aí eu falei assim, é minha hora, né? Estou aqui me dedicando aqui, quero alçar novos voos. E aí eu pedi as minhas contas lá. Na verdade, até o irmão Maurício, né? O irmão Maurício, que é o tesoureiro até hoje de lá, ele que me ajudou através do Luiz Fernando, que o Luiz Fernando não queria me demitir, nem o tio Adelma, que é como eu chamo ele até hoje, que hoje é o lugar-tenente lá, porque eles tinham uma confiança, tinham um amor, né, pela gente, mas enfim, ele conversou lá com o Luiz Fernando e o Luiz Fernando me demitiu. Ou seja, para eu receber FGTS, aquela coisa toda. Saí de lá muito bem, ainda fiquei voltando lá para dar treinamento, tanto é que frequento lá até hoje. Mas fui me dedicar ao restaurante. Isso em junho de 2013, que não deu certo.
Chegou em abril de 2014, eu estava falido. Estava falido, a coisa deu ruim, por vários outros motivos. Não comeu também toda a comida do estoque, irmão. Embora pareça, né? Embora pareça, não comi toda a comida do estoque. Mas, enfim, é uma fase também de outra superação. De aprendizado. E aí, sim, sempre. E aí foi quando aparece o Ney, e um irmão falou assim, Juliano, tu já viu o teu Facebook? Eu falei, não. Pô, o Ney tá te chamando lá no Facebook. Eu falei, Ney Inocêncio me chamando? Porque eu já fazia, eu iniciei aqui no Rito Brasileiro no grau 18. Eu fiquei fazendo, porque eu achava muito bonito os graus. Mas aquela coisa de faz lá, faz aqui, eu falei, não, vou esperar, vou chegar ao 33, depois eu peço reconhecimento. Mas até o 18 eu cheguei a fazer aqui. Enfim, aí eu falei, me chamando? Mas o que era? Eu já tinha reconhecido o grau aqui. Aí ele falou, Juliano, tá trabalhando? Eu falei, não, tava lá sem trabalho mesmo. Ele, pô, você não quer vir para cá não sei o quê? Pô, vem aqui conversar comigo. Aí cheguei. Quando eu cheguei, já tinha um ato. Então meu ato é de 31 de maio de 2014. Me nomeando membro efetivo. Aí ali ele já fez. Como é que é dizer não para o Ney Inocêncio? Aí ele falou, cara, eu estou precisando aqui, você pode me ajudar, coisa e tal. Então vem trabalhar com a gente, vem fazer. E aí sim eu vim. Né? Aí comecei a trabalhar com o Ney Inocêncio lá naquela sede da Rua do Lavradio, número 100. E aí começamos a trilhar esse caminho até chegar até aqui. E como foi esse início? Exatamente. Estamos falando de Rito Brasileiro, Lavradio número 100. Uma sala, um banheiro, todo mundo junto. Então vamos falar um pouco desse Rito Brasileiro. É um choque de realidade, né? Você sai da sede do Supremo Conselho, aquele prédio maravilhoso, e vai para uma sala, embora entendendo a proporção, a idade, todo o histórico, né? Mas é uma realidade bem diferente. Mas, assim, o Ney Inocêncio é uma figura única, né? Quem não conhece pessoalmente no dia a dia, né, que é diferente de ver o Ney Inocêncio nas reuniões, e como agora na quarta-feira, eu falei assim, quarta-feira foi feriado, dia 1º de maio, falei, hoje eu não quero saber de conclave. Hoje eu não vou desligar o telefone, vou para a rua, minha esposa, tem que comprar não sei o quê. Então, entrei no mercado, estou lá fazendo compra, Juliano! Ney Inocêncio no mercado. Eu falei, não acredito. Não acredito. Eu saio do conclave, mas o conclave não sai em mim. E assim, o Ney Inocêncio sempre foi isso, né? É uma criança, né? Uma criança dentro de um corpo de um adulto, de um senhor. Tem aquela vontade. O Ney só quer acertar, o Ney só quer fazer o bem. O Ney não gosta de problema. O Ney não gosta que traga problema para ele. Se ele puder, ele já resolve. Se ele não puder, ele já vira as costas e vai arrumar alguém que resolva. Então, fui trabalhar ali, mas isso, eu vi aquela vontade do Ney, vi essa grande oportunidade, porque o rito é fantástico, né? A nossa doutrina é maravilhosa, a filosofia do rito brasileiro é maravilhosa, não desfazendo dos demais, mas ele tem personalidade, ele tem mensagem. Então, eu olhei ali uma grande oportunidade de uma expansão daquilo que já era grande, né? Porque a figura do Ney Inocêncio levou o rito para todos os rincões do Brasil e conseguiu ultrapassar essas barreiras. Ainda não nessa época, mas já né, se previa isso. Então, foi uma mistura de necessidade com um desafio e aquela coisa de vontade, né? Aí não tem como desvincular minha vida de religião, e na minha religião fala muito de ancestralidade, né? Fala muito dos nossos antepassados. O meu avô, ele ia ser grão-mestre lá na Comab. E aí ele faleceu no dia 10 de novembro de 96, com 56 anos de idade, um infarto fulminante. Já era grau 33 e tudo mais. E dentro da minha religião falou que eu deveria voltar, porque eu tinha me afastado da maçonaria desse ambiente. Continuei na minha loja simbólica. Mas a minha religião falou que eu não me afastasse porque eu tinha um resgate espiritual, que eu tinha que cumprir algo ancestral dentro da maçonaria. Eu falei, pô, cara, o que eu devo... Hoje eu acho que é isso, né? Porque eu não busquei, por exemplo, hoje estou aqui sentado como regente, com 42 anos de idade. Estou tendo a oportunidade de ser ponte de várias melhorias para o rito, enfim. Então, eu acho que
na minha crença, eu acho não, eu acredito, eu tenho convicção que há algo de espiritual nisso também. Não que a maçonaria seja, tá? A maçonaria não tem nada de espiritual. Mas eu acredito que pela minha formação espiritual, eu devo, por esses meus ancestrais, meus antepassados, que trazer alguma colaboração à humanidade através da maçonaria. Fazendo um gancho nessa área da sua religiosidade, o irmão é pai de santo. Como que o irmão já foi desde criança formado, né, dentro do candomblé, ou descobriu isso? Como que veio essa parte espiritual e a sua religião, como até se tornar hoje um pai de santo? Tudo meu é intenso, como eu já falei, né? Então, assim, a minha história já começa porque a minha mãe, né, meus pais frequentavam a época, as minhas duas avós eram mães de santo, tinham casa e tudo mais, ao ponto que a minha mãe tirou lá o uniforme da religião para ir para a maternidade para me parir. Então, meio que quase eu já nasci dentro da situação. Mas, independente disso, isso era Umbanda, né, na época, que a Umbanda é uma religião brasileira, assim como o candomblé, mas é diferente, né, do candomblé. E aí a minha mãe, fui criado nesse ambiente, sendo que a minha mãe, de 6 em 6 meses, mudava de religião. Minha mãe foi evangélica, minha mãe foi messiânica, minha mãe foi budista, e isso foi uma escola para mim, que eu adorava. Né? Eu fui presidente da Associação Juvenil Presbiteriana. Eu fui coroinha da Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu fui da Igreja Messiânica para ajudar a fazer jurei. Eu fui no budismo, na Myoho Renge Kyo. E assim, o movimento religioso sempre me atraiu, independente Deus, o ser humano, então, isso, a psicologia, né, isso tudo. Então isso sempre me atraiu, mas eu sempre lá batendo tambor com a minha avó. Eu acompanhava minha mãe na igreja, mas ia lá bater o tambor com a minha avó. E aí isso foi passando, aí me emancipei, com 15 anos já trabalhava, com 20, aí tive as minhas iniciações na Umbanda por essa minha avó, com 20 anos eu iniciei no Candomblé, né, que já é uma religião afro-brasileira, os fundamentos são diferenciados, e também com 29 anos, porque eu fiz grau 33 em setembro de 2012, em dezembro de 2012 eu abri o meu terreiro, em 12/12/12. Né? E aí o ano de 2012 foi muito forte. Foi minha filha Laura, nasceu 17 de maio de 2012, então foi um ano marcante da minha vida. E aí o sacerdócio entrou desde sempre, porque o que é um sacerdote da religião que for? O sacerdote não cuida de Deus. O sacerdote, o sacerdote do terreiro, ele não cuida de uma entidade. Ele não cuida de um orixá, como nós chamamos. O sacerdote, ele cuida do ser humano. Ele usa a espiritualidade para trazer alívio moral, físico, espiritual para as pessoas. Então, sempre por olhar esse trato com o ser humano, a espiritualidade sempre me trouxe isso. E isso me ajudou muito a me formar como homem, como caráter, porque na minha religião, o principal combustível do homem se chama Iwapele, que é o caráter, é o bom caráter. Então, assim, a sociedade discrimina muito o candomblé, essas religiões, conhece a religião como a religião do poste, porque vê um despacho na rua, que é errado, vê um cartaz, traga a pessoa amada em 3 dias, que é errado, não existe. Mas a minha religião fala do caráter. Fala que tudo que acontece de negativo na nossa vida é pela falta de caráter, pela nossa falta de postura. Nas religiões afro não existe demônio. O demônio pertence a outra religião. Na nossa não existe nada que faça oposição à figura de Deus. Tudo que é negativo é a nossa falta de atitude. Sendo que depois que criar o inimigo, é mais fácil a gente imputar ao outro as nossas culpas. Então, assim, a religião me moldou muito a tentar. Perfeição não existe. Mas todo dia eu paro, penso. Eu quero brigar, minha religião fala assim, não brigue. Eu quero explodir, não exploda. Eu quero respeite. Mantenha o seu caráter limpo para que você não seja atingidos pela maldade do mundo, né? Pelos ajoguns, como nós chamamos, que são os inimigos da humanidade, são as energias ruins. Não tem um espírito bom, tem um espírito ruim, mas nada de demônio ou diabo. Então, assim, a religião foi muito importante. Então, daí
essa questão de ter uma casa, de fazer projetos sociais, de ajudar as outras pessoas. E esse projeto eu desenvolvo até hoje, né? Eu tento dar conta disso tudo. Ser Babalorixá, né, que o pai de santo é no popular, né? O pai santo não tem pai, né? Porque a questão do pai de santo é histórica, né? O negro, quando vem da África, ele chega aqui escravizado, então ele perde o pai, perde a mãe. Então, através da religião, eles se ressignificaram. E aí surge o pai e a mãe de santo. Porque você fala uma língua, eu falo outra, ele fala outra, você se une aqui, você agora é nossa mãe. Você agora é nosso pai. Se ele é seu pai, você é irmão e ali é feita a família. Então daí vem o pai de santo. Para isso eu tenho uma frase que eu gosto de falar, né? Cabe muito ao que o irmão falou, né? Não me diga qual é a sua religião, mostre o seu caráter. E essa religião que o irmão pratica, o irmão sentiu discriminação ao longo da sua vida? Por se falar, sou candomblé e perdeu espaço na sociedade e ganhou, como que isso teve na vida? Olha, comigo particularmente, porque eu sou uma pessoa de posição. Eu respeito todo mundo, eu respeito esse copo. Minha religião me ensina respeito. Então, eu respeito a natureza, eu respeito os animais, respeito o ser humano, sobretudo. Então, assim, e busco entender o que eu pratico. Para não, eu bato palma porque mandaram. Não, eu vou te explicar cada coisa da minha religião. Então, eu diretamente nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Tanto é que eu faço questão de falar sempre a minha religião, ando com meus paramentos, com as minhas coisas, que são sagrados para mim. Quando fui venerável, comecei a dar palestras em lojas maçônicas, falando sobre o meu sagrado, que fez um grande sucesso, eu dou essa palestra até hoje. Então, assim, eu nunca sofri, Juliano, diretamente preconceito. Mas várias pessoas sofrem preconceito, vários irmãos. Eu vou falar aqui dentro do Grande Oriente do Brasil, tem grão-mestre, não vou citar o estado, né, que é de religião afro, e na campanha política para grão-mestre, tinha irmãos que falavam, você vai votar nesse batuqueiro, esse homem que bate tambor e que não sei o quê, que isso não é religião, isso é aquilo. Mas por quê? Primeiro, pela ignorância. Segundo, pelo preconceito, é religião de negros. Né? E como é que o negro chega no Brasil? Né? Com essa discriminação racial e tudo mais. Então, assim, meu filho no colégio já foi perseguido, mas aí é onde vai. Cada um sabe dos seus direitos e corre atrás. Eu fui até a diretora, fiz queixa da professora, a professora foi chamada a atenção e tudo mais. As pessoas que frequentam a minha casa, eu como sacerdote, prego sempre isso, a conciliação, sermos pessoas melhores. Né? Deus não quer ninguém dentro da religião, Deus não quer oferenda, Deus quer que você seja uma pessoa melhor. As oferendas e o que nós fazemos é para melhorar a nossa qualidade de vida, mas se você fizer ou não, Deus continua sendo Deus. Deus não existe, né? Deus é. Então, se eu acreditar em Deus ou não acreditar, o que mudou na vida de Deus? Isso muda na minha. Então, Deus é. Então, é a forma que eu tento explicar. Mas a gente sabe aí de casas de religião que são agredidas, né? Até dentro da maçonaria a gente vê alguns irmãos, às vezes, com piadas jocosas. Volto a dizer, não comigo, porque eu também não dou determinadas oportunidades para as pessoas. Mas a gente sabe que existe, sim. Voltando ao Supremo Conclave, o irmão entrou para o rito brasileiro em 2014. Em 2022, nós demos um grande passo. Então, 8 anos depois do irmão estar aqui no rito brasileiro, saímos da Rua do Lavradio, número 100, e fomos para a Rua Riachuelo 239. Já foi um grande passo. Como foi essa mudança para o Soberano Grande Primaz, para o rito brasileiro e para a instituição como um todo? Eu entrei no rito brasileiro em 2007. Em 2014 eu entrei para membro efetivo. Não, para membro efetivo. Então, eu acho que tudo na sua hora, tudo no seu tempo. Né? A fruta só cai no momento certo. Eu acredito que tudo foi somado para que acontecesse na hora certa. E foi realmente uma virada de chave muito grande. O próprio Ney Inocêncio, que é um cara humilde acima de tudo, né? Ele hoje tem falado diversas vezes, não, é Juliano, Juliano, Juliano. E eu sempre brigo e também não é jogando flores. Sempre falo isso. É Ney Inocêncio. É Ney Inocêncio. Por quê? Ainda que tenha vindo de pessoas como eu, como você, que também faz parte dessa história, todas essas ideias,
Quem favoreceu para que nós estivéssemos aqui foi ele. Quem favoreceu para o rito estar aonde o rito chegou foi ele. Quem deu condições de juntar o que nós juntamos para poder fazer isso foi ele. Então, assim, a pandemia, né, se a gente pode ter algo positivo na pandemia, foi isso. Ela nos trouxe esse pós-pandemia que possibilitou, quando ficou esvaziado ali o ambiente da Rua do Lavradio, o Tribunal de Justiça fechou aqueles restaurantes, então ficava muito deserto. Terceiro andar, ficava difícil do Ney subir, e aí aparece essa oportunidade maravilhosa da Rua do Riachuelo, e o Ney fala assim, olha, vamos lá, vamos tocar. Vai tocando aí, o que você fizer, só me dá ciência e vamos ver onde é que dá. E isso aí foi a grande virada de chave, né? Que aí, como aquele jovem que não fica só na mudança, já mexe no computador, já mexe nisso aqui, já mexe naquilo ali. Então, assim, era o que o rito aspirava. Mas eu acredito assim, o rito não estava parado. O rito estava tomando força para poder fazer esse grande voo. E agora ninguém segura mais, porque foguete não dá ré, né? Pois é, uma frase importante. E em pouco tempo da Riachuelo, estamos aqui nesse espaço maravilhoso de 3 andares, aqui no alto da Boa Vista, um ambiente maravilhoso, uma casa maravilhosa e uma sede própria. Então, em 1 ano e meio, na Rua Riachuelo, já alçamos voo e estamos aqui. E como foi essa virada de chave muito maior ainda? Como que o rito é visto e o Supremo Conclave como um todo? Olha, primeiro que isso foi um sonho, né? Já era um sonho de muitos, do próprio soberano. Um belo dia eu saí do meu consultório ali na Senador Dantas, no centro do Rio de Janeiro, atravessei a rua e vi um prédio de 4 andares. Falei, gente, conclave aqui ia ser maravilhoso, no centro do Rio de Janeiro, o aeroporto aqui, o Lavradio aqui próximo. Aí eu falei, pô, mas acabamos de mudar, né? Acabamos de gastar um dinheiro, investir. Falei, mas vamos sonhar, né? Aí ligamos para ver, o Luciano estava comigo, estava um pouquinho além do que nós poderíamos. Falei, não, mas já vê esse anjinho aqui, vamos procurar. E fomos procurar, achamos isso aqui, começamos a negociar, o preço foi maravilhoso. Olha, eu acredito muito o rito é um rito teísta. Nós acreditamos no Supremo Arquiteto do Universo e que ele pode intervir na nossa vida. Ele não pode intervir na vida do Supremo Conclave? Gente, nós pegamos aqui uma coisa que, em menos de 30 dias, a documentação estava na nossa mão, o nome do Supremo Conclave do Rito Brasileiro. Eu fui despachante, né? Dentro de muitas coisas que eu já fiz na vida, eu fui despachante. Você sabe do problema de cartório, tira a certidão e dá um erro e vai fazer a escritura. Em 1 mês já estava a escritura e o registro geral de imóveis na nossa mão, no nome do Supremo. Então, assim, por isso que eu falo tudo no momento certo. E eu acho que isso traz para cada um dos irmãos, traz autoestima, isso traz a prova de que o rito é capaz, isso traz também a certeza de que o seu investimento está tendo resultado, né? Que nós temos força como todos os demais outros ritos. Nós não somos o primo pobre da maçonaria. O rito brasileiro, ele não deixa a desejar a nenhum outro, como nenhum outro também deixa a desejar. O que eu falo sempre nas nossas palestras, que o rito brasileiro não é o rito que precisa ser um rito nacional patriótico, porque, vamos inventar um negócio aqui, então pega um pouquinho do rito tal, bota no liquidificador, isso aqui é o rito. Não. Se você pensa assim, eu convido você a vir conhecer o rito brasileiro do grau 1 ao grau 33, porque nós temos um processo pedagógico, né? Nós não tivemos graus de ordens diferenciadas e juntamos numa sequência, não. Foi montado, através de Álvaro Palmeira, todo um processo para que a filosofia do rito seja dada gradualmente, grau a grau. Então, eu acho que esses passos que nós estamos dando vêm corroborar com essa expansão, vem trazer para cada um dos irmãos aquela autoestima que o maçom do rito brasileiro precisa. Aquele que usava gravata bordô assim, hoje ele já pode usar gravata bordô com o peito aberto. Toda criança, quando nasce, a gente quer que ela cresça, desenvolva e ande com as próprias pernas. Como estaria Álvaro Palmeira e todos aqueles fundadores de 1940 vendo o que o rito se tornou? Olha, eu
espiritualmente, eu acho que devem estar muito felizes. Não pela questão material, porque quem pensa na filosofia, quem pensa no outro, o padrão de grandeza não é material, físico, né? Mas aqueles que puderam estar aqui na inauguração, ouvir as palavras do irmão De Farias, que estão gravadas aí nas mídias, se quiser procurar, eu acho que é a resposta disso que você está me perguntando, né? Ou seja, é aquele pai que chega na formatura do filho e olha assim e fala assim, meu projeto deu certo, meu filho está encaminhado. Então, acredito que esse, como o próprio Ney Inocêncio, ele hoje, ele olha, ele chega aqui, o Ney Inocêncio, meus irmãos, ele chega nesse prédio aqui, ele fica igual criança, né? Ele não acredita, ele brinca, né, naquela jovialidade dele. Então, essa conquista é muito importante para nós. 2023 foi um ano marcante no trabalho do regente, do Supremo Conclave, em diversas mudanças aplicadas, né? Seja no prédio, seja nos rituais e tantas outras coisas. O que o irmão fez nesse ano, nessa parte administrativa, e o que ainda podemos esperar? O que nós fizemos, né? Nós, porque ninguém faz nada sozinho, né? Até brincando, descontraindo um pouco, até para ser corno você precisa de outra pessoa, né? Mais 2 pessoas. Então, assim, a primeira coisa foi nos cercar de pessoas competentes. E como eu falo sempre, gosto de frisar, porque eu gosto de ser lembrado, então gosto de lembrar primeiro Alisson Franz, né? César Lazarotto, o irmão João Vicenzo, por último, nosso irmão Luciano de Barros Paz, fora todos aqueles como César Dourado, todos aqueles que já davam esse suporte. Então, uma das coisas que foi cansativa, ainda é cansativa, mas necessária, foi sair do meu gabinete, né? Foi sair da sala do regente e andar o Brasil inteiro, né? Alguns momentos, não ando de carroça igual nem Inocêncio, né? Até mesmo porque eu fico brincando, quando você chegar na minha idade, você vai ver o que é. Mas eu, por ser obeso, né, não vou pegar e andar. O Ney Inocêncio pega um ônibus, vai para o Acre, assiste a reunião no Acre, 3 dias de ônibus para ir, aí assiste a reunião, acaba a reunião, ele pega um ônibus, ele não dorme uma noite. Eu falei, Ney, vai dormir no hotel? Eu falei, não vou morar lá. Ele brinca assim comigo, ele já pega um ônibus e volta, enfim. Mas foi necessário sair. Por quê? Você tem um panorama de como está. Você ouve os irmãos, você conversa com os irmãos, você vê quais os anseios, o que está faltando, o que no trabalho aqui a gente está malhando e como é que chega esse produto lá. Então foi muito importante. E com isso, com esse retorno, vou dar um exemplo. Na Constituição nós fizemos muitas alterações, né? O irmão bem sabe, como nosso secretário executivo sabe, fizemos algumas alterações na Constituição, por quê? A gente acaba, o conclave ele é nacional, mas você bem acaba administrando com o que você vê aqui no dia a dia. Então, na Constituição dizia que o capítulo funcionava uma vez no mês a partir de março. Chegamos no Amapá, os irmãos do Amapá, como assim? A gente precisa do capítulo, a nossa diversão aqui é a maçonaria, a gente quer o capítulo todo mês. Então, olha só, como é que eu vou fazer? Não, eu tenho que administrar para o Brasil inteiro. Então, assim, o capítulo hoje, ele pode funcionar de janeiro a janeiro. Ah, mas eu só quero a partir de março. Você funciona a partir de março. Então, é só um exemplo dessas modificações. As outras modificações é trazer a qualidade que o rito sempre teve, mas não estava expressa. Os irmãos precisam de um roteiro para se basear. Às vezes fala assim, o rito brasileiro tem pouco material didático. Não! O rito brasileiro é o rito da cultura, é o rito da doutrina cívica, é o rito da doutrina moral, da doutrina social. O rito brasileiro é o rito da sociologia, da psicologia, da filosofia. Onde é que você encontra esses temas? Se não nas bibliotecas. O diferencial do rito brasileiro é que a ideia dele é debater esses temas. Então você pega os rituais com uma pequena introdução, mas é importante que os irmãos façam a filosofia, filosofar, ou seja, botar a filosofia em movimento. E aí, vendo essa necessidade, mexemos nos rituais, não mudamos os rituais. Você fez aquele belo trabalho de diagramação, que hoje, né, é reconhecido aí por todo o Brasil, que é obra sua, das suas mãos, mas através do Dourado, através de um irmão, esse irmão ele nos ajudou muito, o professor,
ele criou um comentário, criou instruções do grau 4 ao grau 30, a princípio. Como é que é o nome dele? Antomar. Professor Antomar. Ele criou essas instruções e mandou para mim. Quando eu olhei aquilo, eu falei, que coisa maravilhosa. E aí, os irmãos precisam ter acesso a isso. Chamei o Dourado, falei, Dourado, vamos trabalhar isso aqui. Ele me deu autorização escrita, né? Ou seja, deu os direitos daqueles textos para nós, e nós colocamos em todos os rituais. Claro, pegamos os rituais, melhoramos a diagramação, atualizamos algumas coisas que foram perdidas naquelas impressões e repressões, e colocamos todas essas instruções dentro dos rituais, modernizamos com QR Code e tudo mais, uma melhoria do material, do diploma, da apresentação, porque a maçonaria é isso também, né? Os irmãos, a maçonaria ela faz isso de propósito. Eu cheguei a essa conclusão. Esses títulos de soberano, sereníssimo, sapientíssimo, pós-galáctico, né? Ela faz isso para justamente ver como você se porta. Eu hoje sou sereníssimo regente. Passou outra eleição, eu volto a ser só um 33. E aí o diferencial é de como eu me comporto nesse cargo enquanto eu estou aqui. A maçonaria faz isso, ó, testa cada um de nós. Ó, você é o venerabilíssimo, você é o respeito. Sendo que aí sim, alguns irmãos. Né? Então a maçonaria tem isso de maravilhoso. E aí esses rituais ajudaram os irmãos, a padronização dos materiais da nossa liturgia e 1000 outras possibilidades que nós estamos desenvolvendo ainda para melhorar o rito e melhorar o trabalho para os irmãos. E o irmão acredita que tudo isso tem resgatado, irmãos, e não é mudado, mas melhorado todo esse aprendizado e essa passagem de informação? Eu não digo, eu comprovo, né? Hoje nós temos um sistema maravilhoso também, que o irmão é um dos como é que fala? Programador, né? O irmão dos programadores. E hoje nós temos números para comprovar isso, né? Que a gente traz de volta não só pela propaganda, mas de efetivo. Não tem quem entre no rito brasileiro e não se apaixone. E isso nos dá essa quantidade, essa movimentação, essa adesão dos irmãos, não só daqueles que começaram no grau 4, mas até que tem ritos em outros graus e vêm buscar equiparação, eles chegam aqui e se apaixonam por essa estrutura, por essa facilidade. Então, sempre foi a palavra do Ney Inocêncio, e essa também é a minha, porque fui forjado por ele. O rito brasileiro não veio para competir com ninguém, nós somos maçonaria. Os ritos são prismas diferentes da mesma história. Qualquer rito que você for tem a mesma filosofia, que é tornar feliz a humanidade, o aprimoramento do homem, sendo que cada um ensina de uma forma. Então o rito brasileiro não vem competir com ninguém, ele vem só mostrar a sua verdade, o seu ponto de vista. E aí já fica o convite para aqueles que quiserem também conhecer a nossa forma de visualizar o homem, o universo, venha conhecer o rito brasileiro. O Soberano tem muita história, né, ao longo da sua caminhada maçônica, a charrete, a luz vermelha no altar. A luz vermelha é minha. Então conta um pouco da luz vermelha, então. Olha, eu um dia ainda vou escrever um livro contando esses causos, né? Porque desde a Ordem de Molay a gente tem muito caos. Eu era mestre conselheiro uma vez, e aí passou o tronco, né, para recolher. Aí tinha um presidente do Conselho Constitucional, a maioria do tempo ele dava aquela cochilada. Aí, não sei, a gente estava fazendo uma campanha lá na época, e aí o tesoureiro passou, aí o tesoureiro falou, olha, o irmão mestre conselheiro, o tronco arrecadou aqui R$17. Aí o tio bateu assim, para! O que foi, tio? Volta o tronco. Eu falei, porque só eu botei 20. E aí tinha R$17. Então, assim, tem muita história interessante, né? De espírito, de gente que caiu, de falou coisa errada, de trocar nome. E esses causos, né, maçônicos que a gente tem, que a gente vai esbarrando, de que a aberração de hoje é a tradição de amanhã. Então, essa história da grande luz vermelha, o Chico Trolha recebeu certa vez lá na revista dele um questionamento, que numa loja centenária do rito escocês, ao lado do altar do venerável, tinha uma lâmpada vermelha.
E aquela lâmpada vermelha, aquela loja já há muito tempo, coisa e tal. Aí os irmãos chegavam lá e falavam assim, não, o ritual da grande luz vermelha. Aí ele falou, mas não tem esse ritual nenhum, da onde saiu isso? Mandaram pro Chico, né, perguntando lá para a trolha, né? Olha, o ritual da grande luz vermelha, que é assim, assim, assim. Ah, ele ficou doido. Ele debruçou em tudo que foi literatura, em outros ritos, em grandes lojas, em Grande Oriente. O que você imaginar de maçonaria, ele procurou. Aí ele ficou doido, aí ele escreveu de volta. Falou, meu irmão, não tenho resposta, mas fiquei curioso, agora eu quero saber também. E vou dar uma dica para o irmão. Você procura o irmão mais antigo da loja que esteja vivo, porque sempre tem aqueles irmãos que já não frequentam mais, e vê de onde saiu esse ritual. Ele falou, pô, gostei da ideia. Aí achou um irmão lá com seus 90 e poucos anos. Marcou um café, foi na casa do irmão, essa loja centenária. Aí chegou lá, tomou um café, mas e aí, meu irmão, o que traz você aqui? Não, meu irmão, o que eu queria, mestre, saber o seguinte, de onde saiu o ritual da grande luz vermelha? O velho, grande luz vermelha? É, meu irmão, a grande luz vermelha, mas eu não sei de luz vermelha. Meu irmão, é uma lâmpada vermelha que fica do lado do altar do venerável. Todos os irmãos entram perfilados no templo e falam, ó, grande luz vermelha que ilumina este templo, enquanto os obreiros estão espaços pelo universo. E não sei. Não! Essa é a lâmpada do xixi. Ele, hã? Lâmpada do xixi? É! Porque muitos anos atrás na loja tinha muito velhinho. E aí, durante a sessão, os velhinhos ficavam saindo para ir no banheiro. Aí, o que o venerável fez? Vou botar uma lâmpada vermelha aqui. Se a lâmpada estiver acesa, ninguém pode sair porque tem gente no banheiro. Então, quer dizer, a aberração de hoje, repetida, ela vira tradição de amanhã. Então, você vê quantos... Eu já cheguei em loja maçônica, meu irmão. Quando eu fui subir no Oriente, ali na hora de começar os trabalhos, tinha uma cadeira, um balandral, uma espada, um avental, uma faixa. Eu fui tirar a cadeira do lugar porque eu pensei, algum irmão esqueceu aqui. Quando eu não! Eu dei um pulo assim. O que é isso? Isso aí é para representar os irmãos ausentes. Se o irmão está ausente, precisa de representação. Então, assim, são essas lendas que vão sendo criadas, e fora isso, olha, são muitas histórias, né? Que dá realmente para escrever um livro. E como fica, para a gente finalizar, porque senão a gente fica por horas e horas aqui, irmão. Vamos fazer um 2, para contar esses causos. Vamos fazer um Podclave 2. Fica um recado do irmão aos irmãos que são do rito brasileiro e os que não são, que querem conhecer. Deixa um recado. Olha, recado, eu falo do coração, né? Contei aí um pouco da minha vida, um pouco de uma história de aflições em momentos, mas também de risos e felicidades em outros. Contei uma história que hoje eu tenho 22 anos de maçonaria, né, por ter iniciado, mas estou na maçonaria desde dos 12 anos de idade. E muitas das vezes eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Porque a gente vive uma sociedade cada vez mais corrida. A gente vive uma sociedade que a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa formação, a gente tem empresa, a gente tem família, tem um templo religioso, cursos, enfim, você tem lá fora, né, como antigamente era um pouco menos, mas hoje você tem várias questões lá fora e você fica se perguntando às vezes o que eu vim fazer aqui. E aí eu falo para os irmãos, busquem dentro de vocês o que vocês podem fazer aqui. Porque eu aprendi na Ordem de Molay, né? É sempre pelo ideal. Um homem tem que ter ideal. Uma loja tem que ter ideal. Se a gente não tem ideal, os nossos processos fracassam. O ideal é o nosso rumo. Então é sempre pelo ideal. Busquem a maçonaria, sejam agentes transformadores, sejam realmente esses homens que querem tornar a humanidade feliz. Mas a humanidade está dentro da sua casa, com seu filho, com a sua esposa, no seu trabalho com os profissionais, no seu templo religioso. Então é uma utopia você achar que vai ser o presidente da República, vai mudar o mundo. Mas a humanidade está na sua loja, aquele irmão que está sentado do seu lado e às vezes está depressivo, está com pensamentos suicidas, ou é o irmão já idoso que não tem a família e não tem, às vezes, você com paciência para ouvir ele falar um pouco a mais num dia na loja. Então, assim, o meu recado é que cada um saiba onde vai.
Porque quem sabe onde vai não se perde. Se você chega aqui e está desencontrado, você vai achar que a maçonaria não tem sentido nenhum. Se você chega na Ordem Molay e não sabe o que está fazendo ali, não vai ter sentido nenhum. Então saiba onde você está investindo o seu tempo, onde você está investindo o seu dinheiro, né? Porque maçonaria nós temos taxas, e com certeza os resultados vão ser maravilhosos. Venham para o rito brasileiro, mas não é venham no sentido de propaganda, não. Venham conhecer o rito brasileiro, busque uma loja do rito brasileiro, você que é de outro rito, para conhecer. Porque com certeza você vai se encantar. E ainda que você não venha para o nosso quadro, mas você também conseguir ser tocado pelas mensagens a qual nossos rituais tentam despertar dentro do homem, valeu toda a pena o nosso trabalho. Valeu a pena o meu trabalho, o trabalho do Vincenzo, dessa equipe aqui que está aqui também fazendo esse trabalho voluntário, porque através disso aqui a gente quer criar uma semente aí, a gente quer criar também, eu quero que meus netos ouçam isso aqui um dia. Eu quero que as futuras gerações olhem o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui hoje. Mas não o trabalho que assim, porra, o cara era vaidoso. Não! Nós somos pontes. O ser humano tem que servir. Se você não servir, você não serve para nada. A vida é feita de troca. Um bom filho tem um bom pai. Um bom pai tem um bom filho, a boa esposa tem um bom marido, um bom profissional tem um bom funcionário. É isso, porque tudo na vida é troca. Então eu estou trocando meu tempo aqui, tentando ser ponte, para falar assim, quando eu estiver mais velho, pô, valeu a pena. Eu fiz trocas, fiz renúncias na minha vida, mas através das minhas atitudes que eu ouvi lá na maçonaria, tornar feliz a humanidade, nunca vou ser político e tentar fazer algo, mas através daquilo que a gente tenta fazer todo dia, eu acho que eu faço feliz a humanidade. Então é isso. Essas são as palavras deste grande homem, nosso sereníssimo irmão Juliano, um bom pai, um líder religioso, um líder na maçonaria, um líder na sua casa, um bom homem, um exemplo para todos nós. E temos aqui como, sendo um líder aqui do rito brasileiro, nós te agradecemos, meu irmão, por este bate-papo, deixar sair do coração, a gente vê que Sim. O irmão se emocionou, o irmão fala com propriedade, fala com prazer sobre tudo isso, brilha os olhos do irmão ao falar do rito brasileiro e da Ordem de Molay. Meu irmão, agradecemos imensamente este bate-papo, mais uma vez. Saiba que és um exemplo para todos nós, que estamos próximo do irmão, que comanda todo este rito, esta equipe aqui, junto do nosso soberano, né? Tem a sua equipe de apoio aqui, e é um orgulho estar com você e ter você, um jovem de 42 anos, em um ambiente de muitas pessoas mais velhas, e que pode, com teu brio, com tua força, com tua liderança, com todo o teu espírito, transformar tudo isso numa realidade para um mundo de maçons em todo o Brasil. Então agradecemos, este foi mais um Podclave, o podcast do Supremo Conclave do Brasil, com o nosso grande regente Juliano Coelho Braga. Obrigado, meu irmão.